Quando l'anarchia verrà, tutto il mondo sarà trasformato e nei governi sarà il ricordo d'infame passato, l'aborrito confinato. Motumba Axé, meu populacho abençoado, estamos hoje reunidos mais uma vez aqui no Benzina, né, na sua nova encarnação, para inaugurar um novo formato que é o Benzina em Debate reformulado. E aqui comigo, ao meu lado, direto de Wakanda, a nossa Dora Milaje residente, Stephanie Borges. E aí, Orlando, como é que você tá? Tô ótimo, minha querida, tô ótimo. Não poderia estar melhor. Depois de tantas horas trabalhando, eu tô aqui só funcionando no automático, ou seja, não tem como ficar ruim. E conosco está a nossa correspondente do fim do mundo ou do centro do mundo, depende do seu referencial, Tupá Guerra. É bom que o mundo tá acabando mais cada dia. A gente fica torcendo pelo meteoro, talvez o mundo acabe de outro jeito, né? Não seríamos tão sortudos, né, cara? Esse que é o problema, né, Não. cara? O meteoro seria um switch, né? Pluf, pluf, né? Tipo, não, vai ser lento e doloroso, imagino, como uma extração de siso. E a gente não vai ver. Pois é, cara, pois é. Estamos hoje reunidos para falar de um tema polêmico, que é a ideia de apropriação cultural. E assim, o que é interessante desse processo é que a gente, como eu digo, isso vem aparecendo nos programas, né? Então é interessante, pelo menos o Benzina em Debate, que ele meio que fecha a questão, enfim, o que a gente tá traficando para os nossos ouvintes, né? Esse que é o ponto, né? O que a Bell Hooks tem a dizer sobre isso, o que o Clastres tem a dizer sobre isso, né? A gente tá sempre pensando no episódio, por exemplo, com a Dimitra Vulcana, a gente falou um pouco sobre isso, como que ela vê, por exemplo, o RuPaul's Drag Race como uma espécie de captura, né? De apropriação, de fato, né? Da cultura drag. E a gente também já falou sobre outros modelos de apropriação aqui da captura e da transformação da cultura em produto, né? Exatamente. Então, antes disso, os recadinhos da paróquia. Como vocês sabem, o Benzina é um podcast independente. Isso quer dizer que esse material que você está consumindo nesse momento é produzido prioritariamente com o apoio dos nossos padrinhos e madrinhas. Então, se você gosta do nosso trampo, se você curte, se você quer que a gente melhore ainda mais, eu pediria para você que cogite nos ajudar. É só ir no link que está aqui na descrição do episódio, ou para você que gosta de anotar, www.padrim.com.br/benzina. Quase que não saiu. Mas enfim, saiu. É só chegar lá e você se inscreve, você escolhe a modalidade de apoio. Começa em R$ 4,20 mensais, olha só que bagatela, e vai até R$ 22,00. Você escolhe o que te for mais apropriado. O R$ 22,00, por exemplo, você, além de participar do Mocó e receber o Zine bimestral, que todos os níveis recebem, de R$ 4,20 a R$ 22,00 recebe, você concorre a prêmios e ainda recebe de 6 em 6 meses um brinde do Benzina. Nesse caso, os primeiros apoiadores vão começar a receber já uma caneca com o nosso logotipo antigo. Para o próximo ciclo, nós já estamos produzindo uma camisa com os nossos dizeres nunca foi sorte, sempre foi Exu. Então, se você curte e quer nos ajudar a melhorar, vai lá, dá uma moral aí, chega lá no site do Padrim e se inscreve. Tá certo? Para começar o debate, eu queria trazer um texto, e é o primeiro texto que a gente encontra quando a gente digita no Google, né? Apropriação cultural, que é o texto da charada da nossa companheira Stephanie, que não é Borges, é a Stephanie Ribeiro, né? Nesse texto eu acho interessante porque ele vai definir a apropriação cultural tendo como base não exatamente um ato específico. Ela vai definir a apropriação cultural como uma espécie de poder. Então, porque o que as pessoas costumam confundir, né, Orlando, é que a apropriação cultural não é, enfim, uma coisa individual, não é uma, sei lá, uma mulher branca fazer dreads no cabelo, mas sim toda uma estrutura racista da nossa sociedade que permite que isso seja feito sem a menor contextualização de que, enfim,
os dreads foram criados na cultura Rastafari, na Jamaica, enfim, que é uma maneira de tratar o cabelo crespo, vários significados, enfim, religiosos, inclusive. E isso, de repente, vira uma questão no Instagram do tipo, a blogueira fulaninha pode ou não usar? E assim, poder, ela pode, né? Ninguém vai atacar a moça com a máquina e raspar os dreads dela, mas... E todo esse apagamento dessa história e desse significado, assim como dos turbantes, né? É justamente sobre o poder, né? Poder ela pode. Poder é dela, né? Assim, esse que é o ponto. Ela tem o poder de usar isso, né? E assim, qual é a estrutura que permite esse poder ser exercido? Qual é o contexto da formulação desse poder? Que é uma coisa que não é nova. Infelizmente, é uma coisa que, basicamente, funda a modernidade, né? Então, foi uma conversa que a gente teve sobre como as pessoas pensam que a modernidade é fundada pela ideia da velocidade, mas que existem teóricos como Paul Gilroy e a Toni Morrison, que dizem que, na verdade, a experiência fundadora da modernidade é o sequestro dos africanos pelos tumbeiros. Porque aí é a captura do corpo, a travessia do Atlântico e você ser jogado num novo mundo, que também a gente já pensou isso como abdução alienígena, num outro programa, enfim. Mas essa experiência fundadora da modernidade, na verdade, é você ser capturado, sequestrado e jogado para construir um novo mundo que teoricamente não é seu. Você não participa dele como sujeito. Você está lá apenas como força de trabalho. Isso é importante porque a gente vai falar exatamente sobre esse processo de objetificação, né? Assim, é uma máquina, só é possível dentro de um cenário colonial, né? Assim, que você tem potências europeias literalmente invadindo ou se aproveitando, ou como é que estimulando conflitos intestinos, né, acirrando esses conflitos para se apropriar deles, né, como aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, com as populações indígenas, né, e a partir dali colher espólios, né, assim, esse que é o ponto. Você destrói aquilo de alguma maneira, você primeiro pratica o genocídio, depois o etnocídio, e depois você começa a retirar uns espólios dali, seja ouro ou corpos, né. Então, tem uma autora que eu gosto bastante que pensa isso a partir da fotografia, acho que é a Ariela Zulay, que ela fala que o que existe, na verdade, é a construção do direito colonial, né? O direito colonial é quando os homens brancos definem e se autorizam de que eles são criadores de uma civilização e que eles têm o direito de levar, né, de replicar, acabar com outros mundos para replicar sua própria civilização dentro de seus termos. E isso vai se desdobrar não só nos saques, na desvalorização, né, da cultura que vem pelo epistemicídio, mas isso também vai parar na ideia de que a cultura dos outros pode virar produto. Inclusive no conceito de que a única civilização é a civilização branca, né? Eles nem entendem outros. Civilização só é a deles, e daí todo o resto do mundo serve apenas para construir essa civilização, que é a única coisa que vale a pena no mundo, né? E tudo isso a partir, então, você não tem porquê, nessa perspectiva, né, o branco que tá saqueando por aí, ele se vê como dono de absolutamente tudo que está em volta dele, então ele... né? A partir do momento que ele transforma em objeto, ele sente-se totalmente dono desses objetos e ele age de uma forma diferente. Age, né, carregando e dispondo disso como se fosse dono de. Se a gente for pensar, por exemplo, olha só, o filme Aliens, né? Que, assim, o grande problema, por que amedronta tantos humanos o filme Aliens, é que a existência do xenomorfo, né, da criatura do filme Alien, elas existem para usar os humanos, seus corpos, para replicar a sua própria existência, né? E assim, que é o pesadelo de várias fantasias de ficção científica do monstro, né? Aquele, como é que é ele? Os ladrões de corpos, né? Reborn Snatchers, né? Que é exatamente isso. Os humanos, os brancos, se vendo sendo invadidos por uma força que utiliza a sua vida para se replicar, né? Para se autorreproduzir. Faltou uma autocrítica aí, né?
Exato, né? Esse que é o ponto. Mas acho que no filme do Alien isso fica bem explícito porque tem uma relação fundamental entre o colonialismo dos humanos, que isso é bem explícito com a ideia das empresas, né? E o alienígena, né? Tanto que existe uma aliança entre as corporações colonizadoras e os aliens. Mas enfim, vou deixar isso para outro episódio. Não, depois a gente combina depois de gravar sobre o Alien, que eu já notei que você tá inquieto com isso, né? Você quer desenvolver essa... Porque é um filme bom pra se pensar, né? Porque entra naquela coisa que a gente falou, o pesadelo do branco, né? Da sociedade branca, é se imaginar, se colocar de alguma forma no lugar onde ela mesma colocou outras populações ao longo de sua história, né? Mas uma questão fundamental, uma coisa interessante que a Tupá levantou e que você também levantou, Stephanie, que me lembra um dos meus autores de coração, que é o Pierre Clastres, né? Que ele fala uma frase que é: a violência é a condição fundamental da razão, né? E a razão como base da civilização ocidental. Porque ele vai falar que, por exemplo, que a civilização ocidental, pela sua expansão, né, para que ela possa se expandir, ela precisa para que esse processo de expansão possa simplesmente ser concebido, é fundamental que, num primeiro momento, você coloque a existência do outro em um estado de pecado, né? De que o outro seja reduzido ao estado do erro, logo alguém que tem que ser convertido, né? Logo alguém que vai assumir uma posição que você vai dar a essa pessoa, a esse ser, né? A função, digamos, olha, vou te dar a honra de me ajudar a construir minha própria sociedade, né? A honra de ajudar a propagar o meu próprio mundo, né, cara? Uma coisa fundamental disso que a gente vai chamar de apropriação cultural é justamente a ideia de epistemicídio. Então, assim, quando você coloca a ideia do outro em estado de pecado, a primeira coisa que você coloca o outro é como um ser de crença. Um ser cuja vida, cuja existência se afasta daquilo que é verdadeiro e bom. Que é justamente porque no Ocidente inventou essa ideia de que a verdade, com V maiúsculo, ela é a expressão do bom. Né? Que o pensamento sincero, o pensamento real, ele vai tender sempre ao bom. Então, já que você já citou Pierre Clastres, eu vou trazer uma autora que eu gosto muito também, que é a Silvia Federici, que ela fala justamente como a desumanização... Ela pensa o seguinte: a partir do momento em que você tem as desapropriações na Europa, né, em que você tem o desmonte do feudalismo, depois o que cria as condições, são criadas as condições para a expansão marítima, né? A desumanização do outro, ela permite a criação do capitalismo como a gente conhece. Então, assim, o que ela pensa é o seguinte: se você não tivesse a desumanização dos indígenas, dos africanos, a existência da escravidão é estruturante não só para a acumulação de capital, que deu origem ao capitalismo como a gente conhece, mas também ao pensamento capitalista, né? Pois é, né? Porque, assim, uma questão fundamental é justamente você ser capaz de converter a vida em valor, né? Esse é um ponto, né? Quanto vale uma vida? O Agamben vai chamar isso da vida nua, né? Quanto vale um corpo nu? Né? Assim, qual é o valor desse corpo? A escravidão foi justamente dar um valor aos corpos, né? O que o tráfico negreiro faz, né? Tipo, é isso. Ele dá um valor ao corpo. Ele pega uma vida, captura e dá a essa vida um certo valor. Pois é, só que você tem esse valor, só que o que esse corpo produz, né, a partir dessa desumanização, é muito maior, né? Sim. Então, assim, você tem um desequilíbrio fundamental aí. E esse que é uma questão interessante, né? Porque esse movimento de você... diante da diferença, porque a gente está falando disso, né, do encontro da civilização ocidental, né, com o diferente, com o outro, né, e qual é o movimento que ela faz? Ela vai condicionar o outro a forma de objeto, né, a forma de um objeto, ela vai dar a esse outro um certo valor, primeiro um valor de consumo imediato, né, que é assim, vou usar esse outro para replicar minha própria vida, né, vou usar esse outro como uma ferramenta da minha própria expansão, e assim, vou usar para produzir riqueza para mim. Exatamente, né? Porque a sua reprodução de própria vida é exatamente isso, né? Como é que eu vou expandir a sociedade ocidental? É gerando riqueza para ela, injetando riqueza no seu interior. E a riqueza desse interior justamente eram os corpos desterritorializados dos africanos e dos indígenas, né? Porque isso é uma questão fundamental que eu sempre bato nessa tecla. Não podemos esquecer que houve escravidão indígena maciça. Assim, não foi um processo pequeno, como a gente aprendeu na escola. É uma questão, enfim...
E aí vem uma questão que pra mim é problemática, né? Porque nesse primeiro momento, quando o Ocidente se depara com outro, ele primeiro saqueia os corpos, né? Primeiro destrói, saqueia os corpos, converte esses corpos em valor, né? Vai transformar em ferramentas, em artefatos de trabalho, força de trabalho. Mas em um segundo momento, né, que é o momento que a gente fala das escalas, né, tipo, primeiro vem o genocídio, depois o etnocídio e por fim o epistemicídio, né? Ele vai converter esses outros, né, essas populações em culturas, né? Ele vai demarcar a vida dessas pessoas, vai dar a essas pessoas um código que até então essas pessoas ignoravam. E não ignoravam no sentido de que isso é uma verdade autoevidente e que eles ignoram, sabe? Não é isso. Que eles não organizam a vida deles seguindo esses preceitos. Você tem o homem branco aplicando a forma como ele pensa o mundo para pensar o mundo dos outros. Sim. Basicamente. E aí que vem outro ponto, né? Porque a partir do momento que ele isola essas populações, né, enquanto povos, enquanto culturas, ele ao mesmo tempo cria uma ideia de artefatos culturais típicos, né? Que depois vai ser um segundo momento de saque, né? O momento que ele vai começar a saquear essas populações em busca de objetos para adornar suas salas e os seus museus. Então, e você também tem uma certa ideia de cultura em contraste com a civilização, né? Então, a civilização seria o Ocidente, né? E você tem essas culturas desses povos que são atrasadas porque não são o Ocidente, né? Como se elas tivessem que aspirar a se parecer com o Ocidente em algum momento. E elas podem ter toda, tipo, a vontade de não queremos. Porque aí tem dois pontos, né, fundamentais, né? Porque aí você faz um congelamento pictográfico dessas populações numa ideia de cultura ocidental, tanto que você vai inventar junto com o conceito de cultura outro conceito de aculturação, né? Como se fosse possível que uma população pudesse deixar de ser ela mesma, né? Assim, enquanto ela está existindo, ponto, é ela mesma e é isso, sabe? Que é um conceito que até hoje é muito utilizado para se atacar as populações indígenas aqui no Brasil, né? Porque eu acho que as pessoas também ficam pensando, quando a gente fala de culturas em termos de povos, as pessoas pensam que então tem que ser aquela coisa estanque, né? Não muda, não tem jogo, não tem disputa, não tem mistura. Como se isso fosse possível. Tipo, as coisas estão se misturando o tempo todo, né? Em Nietzsche, olha só, citei Nietzsche. Quando Nietzsche vai criticar o Wagner, olha isso, cara. Nietzsche vai fazer uma crítica à ideia de cultura como algo que captura a vida e despotencializa a vida, né? Porque essa também é outra questão fundamental. Esse conceito de cultura que vai embasar o pensamento ocidental, que vai, digamos, que é o que se propaga pelo pensamento ocidental, sobretudo por via dos alemães, porque é criado na Alemanha, né, pelo romantismo alemão, né, ele é resgatado, porque, enfim, tem a ideia do Colère, do latim, mas depois você vai ter o Kultur, que vai se opor justamente à ideia de civilização, né. O romantismo vai se pensar como um movimento anti a civilização francesa, né, que eles enxergavam, né, anti-racionalismo francês, né. O Herder vai falar, por exemplo, da ideia de mitos contra o cientificismo. Ih, olha, essa palavra quase que não sai. Contra o cientificismo, né? Tipo assim, a ideia de como que você pode... Como que algumas forças locais podem se manter, digamos, de certa maneira, íntegras diante dessa máquina civilizatória avassaladora, né? Então, ou seja, o conceito de cultura ele vai emergir originalmente na Europa contra a sua própria autocolonização, né? Pra você ver que o homem branco se preocupa muito com as suas próprias questões, né? E depois você remete ao outro, que aí vem outro ponto. Por que é importante essa ideia do epistemicídio? Porque a cultura, quando... A gente sabe quem é que vence, em certa instância, né? Sabe que vence a civilização, né? Assim, nesse aspecto. E a cultura, ela vai ser incorporada como um aspecto do erro, né? A ideia de cultura, tal como ela foi sobretudo propagada pelo culturalismo norte-americano, ela é um erro, é uma ideia, é um estado negativo do pensamento. Porque o verdadeiro conhecimento é da civilização. A cultura, ela pertence ao domínio da crença. Tanto que tem a frase clássica do Franz Boas, que é o pai do culturalismo, que diz: o olho que vê é o órgão da tradição. Como se condenando os seres de cultura, ou seja, aqueles que possuem a cultura no sentido folclore, né, a uma espécie de autômatos culturais, como se esses seres, como se essas outras formas de vida, para usar um termo forte, fossem incapazes de ter a mesma criatividade e os mesmos valores, e de fato, ter outras experiências do real, como nós temos. Ou ainda você está invalidando a possibilidade de que essas pessoas estão produzindo saberes válidos. Sim.
né? Que o mundo delas opera numa lógica que para eles funciona muito bem, não funciona pra gente porque não é o nosso. A gente não sabe o que está envolvido em jogo ali. Porque primeiro há uma ideia de que quando você está convertendo esses seres em domínio de cultura, em seres culturais, por que é importante? Talvez o ouvinte esteja achando essa discussão um tanto abstrata, mas é importante porque quando você comete esse epistemicídio e diz que há ali um erro, que há ali não há realidade naquela vida, né? É isso que te permite, por exemplo, você retirar dessa vida objetos, elementos e dispô-los ao mercado, né? Dispô-los em museus, por exemplo, né? Como o saque colonial clássico fazia. Por exemplo, máscaras mortuárias super valiosas. Hoje em dia você tem toda uma discussão das populações que foram saqueadas no passado, populações indígenas, sobretudo também, que foram saqueadas no passado e hoje reivindicam que não, cara, a gente quer isso. Essa máscara não pode estar aí. Esse objeto não pode estar aí. Que isso? Como que você está expondo algo tão importante dessa forma? Sabe? Então, por que é possível que o pensamento europeu, o pensamento euro-americano, né, o eurocentrismo, seja capaz de expor, saquear esses objetos e expor nos museus ou expor em suas salas de estar? Porque ele não acredita na realidade daqueles objetos. Né? Ele não acredita que aqueles objetos, eles são, digamos, eles têm toda uma ontologia, ou seja, tem todo um domínio do real, tem todo um domínio de uma realidade que não é a nossa, mas é de outras pessoas. Então eu posso pegar, por exemplo, um assentamento de Exu e colocar no meio da minha sala porque é só um adorno. Acho melhor não. Eu não faria isso nem me pagando. Eu? Né? Enfim. Eu não pego imagem de Exu sem bater 3 vezes. Mas a questão toda e assim, a gente tem, quando a gente pensa que esse epistemicídio possibilita, por exemplo, o saque do museu, mas isso vai se dando em outras instâncias, porque depois a gente vai ver, por exemplo, a captura da cultura pelo capitalismo em várias esferas. E aí você vai desde, sei lá, uma descontextualização de uma produção musical dos grupos das periferias, entendeu? Que vai cair no mainstream. Você vai ver isso na moda, você vai ver isso em várias esferas, assim. E aí é quando a gente vê esse debate cair na internet, né? É quando acontece alguma coisa do tipo, alguém branco reclama do tipo, não posso cantar samba, ou não posso usar turbante. Como se realmente houvesse alguma coisa que uma pessoa branca não pudesse fazer. Né? Quero ver o dia que... Nossa, terrível a minha vida, porque eu tentei fazer isso, não, porque o racismo reverso, né? Desculpa colocar um tema extra aqui, mais uma dessas coisas que não existem, né, mas... Frases que causam dor, né, cara? Putz, cara, tipo, Se vocês quiserem um dia ter essa conversa, eu venho só pra oprimir vocês. Você já faz isso comigo o tempo todo, Stephanie. Você gosta, Orlando. Você me chamou pra cá pra oprimir você. Então, assim, aguenta. Isso. Eu tenho que ver isso na análise. Eu vim pela reparação histórica. O problema pro branco começa a partir do momento que alguém diz pra ele, olha, você talvez não seja bom você fazer isso. Assim, só essa indagação, né, só esse momento que produz um certo vacilo, já incomoda, né? Como se a marcha, essa marcha, digamos, de captura, ela não pudesse em nenhum momento ter qualquer resistência. Qualquer resistência automaticamente é vista como um erro. Como uma coisa assim que... É quase como se fosse uma afronta aos seus direitos naturais, né? Então, e aí nós temos um nome para isso, né? O nome disso é supremacia branca, porque a supremacia branca nada mais é do que toda uma construção de pensamento que legitima, né, a ideia de que o branco é a experiência universal e que todas as pessoas brancas, elas são uma norma, né? Onde as coisas foram obtidas assim porque o desenvolvimento, né, o progresso, a civilização permitiu que elas estivessem ali, como se isso não tivesse sido feito a partir de escravidão, saque, morte, enfim, hoje em dia políticas de genocídio que continuam acontecendo. Porque o que eu queria dizer é o seguinte, a supremacia branca não é só uma maneira de você... da gente enxergar essas violências, mas é também uma maneira da gente
entender o pensamento. Porque a partir do momento em que o branco se enxerga como norma, as pessoas também não reconhecem, isso é uma outra faceta do epistemicídio, elas também não reconhecem a produção de conhecimento das pessoas negras falando de suas experiências e subjetividades, por exemplo. É porque o Deleuze vai falar, num processo de invenção independente, ele vai chamar isso do rosto do homem branco, né? Que vai julgar todos os outros por sua variação, né? Então, por exemplo, não existe aquilo que a gente já falou Deleuze, pro pensamento ocidental, pro rosto do homem branco, não existe outro. Existe apenas aqueles que não são como ele, né? Então, aqueles cujo crime é não ser como eles, e aqueles cuja existência só pode ser tolerada em determinados guetos, em determinados espaços ou sob determinadas formas. Ou seja, a existência do negro só vai ser tolerada sob a forma de força de trabalho, né? A existência do negro nunca vai ser tolerada como produtor de um conhecimento, de uma ontologia, pois só quem possui uma ontologia são os brancos, né? Só quem é capaz de produzir um conhecimento válido são os brancos. Então, todos os outros seres vão ser ajuizados dessa forma. E, assim, no Deleuze ele vai fazer isso de uma forma gradual, porque, assim, primeiro tem o homem, né? Depois tem a mulher, né? Aí depois tem o negro, aí tem a mulher negra, são que ele vai chamar de ondas cada vez mais retardadas e excêntricas, né? Tipo, cuja crueldade só se... Como é que é? Cuja crueldade só se equipara à própria ingenuidade, uma coisa desse tipo. Enfim... A Gayatri Spivak, ela gosta de falar também que é a criação da figura do subalterno, né? O subalterno é aquele que ele não pode falar sobre a própria experiência. Então, você tem o colonizador descrevendo, enfim, os processos, os pensamentos a partir do que ele está vendo, do que ele está pensando. Na verdade, está enquadrando o outro como um objeto de estudo, né? Esse que é o ponto, né? Assim, porque ou é um objeto de estudo, nesse caso, mas ele também pode ser um objeto de consumo, né? É esse que é um ponto, né? Porque quando você começa a dizer que esse outro não é capaz de afirmar não é capaz de dizer alguma coisa sobre a sua própria vida, sobre a sua própria experiência, inclusive dizer, eu não sou uma cultura, sabe? Inclusive dizer, eu não sou uma sociedade, assim, eu organizo minha vida de outra forma, eu organizo minha existência por outros termos, né? Isso não são termos que, por exemplo, quando você vai trabalhar com populações indígenas, você vai trabalhar com a ideia de povo, cultura, você não vai conseguir encontrar qualquer correspondência disso na mitofilosofia desses povos, né? É bastante complexo, porque você tem não é uma questão para eles, né? Exato! A questão para eles é outra ali. A questão para eles é outra, de outra ordem, né? Mas o meu ponto nisso é porque esse processo no qual você não comporta a existência do outro é porque quando o outro não se... Digamos, ele não se deixa estar nesse lugar, ele se torna um incômodo, né? Quando, por exemplo, e aí vou falar da treta na qual eu estou bem envolvido, que é a treta do acarajé, né? Que, para quem não sabe, a treta do acarajé começa com a reclamação de que o acarajé tem sofrido um processo grande de apropriação, né? E tem sido vendido e comercializado de maneiras, vamos dizer, pouco tradicionais. Porque o acarajé, ele é uma comida de santo, né? É uma comida de Oiá, tem toda uma cosmologia envolvida, porque ele é daquele jeito, porque ele tem que levar camarão, porque como ele é feito, como as quituteiras do acarajé fazem aquilo. Então, assim, e é um processo que não é incapaz de competir com o capitalismo, porque é um processo atrelado ao calendário do terreiro, né? Tanto que quem conhece uma barraquinha de acarajé, às vezes sabe que a dona da barraquinha some. Porque, enfim, ela não está ali para produzir no regime do capitalismo. Ela está ali para produzir no outro regime. E aí o que acontece? Você tem, hoje em dia, você tem o tal do bolinho de Jesus, né? Que é um bolinho feito por evangélicos. Você tem o acarajé sendo vendido em feiras veganas por pessoas... Inclusive, eu já vi pessoas caracterizadas como filhos de santo, né? Assim, ou vendido congelado, né? Em restaurantes. O problema disso é que justamente essa venda... dessa forma, né, descontextualizada, né, só é possível no momento em que você diz que aquilo que os filhos de santo afirmam sobre o acarajé é falso. A partir do momento que você diz que o orixá é um erro, é uma crença, é a cultura dos negros, você não é obrigado, você não tem nenhuma responsabilidade para com essa cultura. Logo, você pode consumir o acarajé como
uma dessas aberrações que chegou até mim, um acarajé com abóbora. Que abóbora, pra quem não sabe, é quizila de Oiá. Assim, a comida que você não pode botar pra Oiá. Filho de Oiá não pode comer abóbora. É porque é como se fosse um tabu, né? Todos os filhos de santo têm os tabus deles, né? Por exemplo, eu não posso, como filho de Ogum, não posso amolar facas, sabe? Ou consumir quiabo, enfim. O que sempre foi uma coisa pra mim muito boa, porque eu sempre odiei quiabo, Pô, cara. eu ia falar que tristeza, quiabo é mó bom. Porra, cara, mas pra mim quando falaram, você tem quizila com quiabo, eu falei, nossa, que droga. Que fácil, né? Tipo, não, eu falei me assim, dei bem nossa. nessa. Espero que se Nossa, algum que- dia eu me converter, eu possa continuar comendo quiabo. Mas o ponto é justamente, só é possível essa apropriação no momento que você afirma que a vida que se desenvolve nos barracões é falsa. Sim, por mais que você, ou que aquilo não deve ser levado em consideração. Então, era isso que eu ia falar. Eu não acho que seja nem uma questão de dizer que a vida ela é falsa. Mas a questão é, a pessoa tá tão centrada na própria experiência que é, sei lá, se eu não estou indo lá quebrar imagens e atacar o filho de santo no meio da rua, logo eu sou uma pessoa inofensiva, tipo, eu não tenho nada a ver, não estou prejudicando o povo do candomblé. Só que eles não estão pensando que tem todo um apagamento aí, entendeu? Tem um desrespeito, tem uma desconsideração com toda uma cultura e com toda uma produção, enfim, que leva uma série de coisas que são sagradas e são a vida dos outros, né? No processo. E esse que é o ponto, porque há muita gente fala, e é sempre nesses debates sobre enfim, apropriação cultural, o que logo surge é de que se tratam de besteiras. Né? Assim, é muito comum você ver brancos quando são afrontados, e eu falo com propriedade, né? Quando eles são afrontados, né? Quando eles são, digamos, esse seu direito de consumo é paralisado ou é desacelerado, gera uma reação. Uma dessas reações é justamente a diminuição do problema. Né? É aquela... isso não é uma violência, mas se é uma violência pequena, é uma besteira, né? E assim, é uma besteira pra ele de fato, porque se trata de uma comida que ele não vai consumir todo dia, ponto. Eu fico impressionado com isso, como uma coisa que ele não consome todo dia, ele não pode abdicar de consumir naqueles termos, né? Assim, as pessoas realmente... Eu não sabia que tanta gente gostava de acarajé desse jeito, que fazia tanta questão de comer acarajé, quando eu comecei a falar, olha só, gente, existem formas e formas de comer acarajé. Todo mundo pode comer acarajé, vou deixar isso claro pro ouvinte, todo mundo pode comer acarajé, inclusive, eu não sou filho de santo, eu não acredito em orixá, mas vai lá e come o acarajé. A questão é, nem todo mundo pode vender. Assim, esse que é o ponto. Nem todo mundo pode vender, e assim, existem formas de vender, sabe? Porque assim, eu sou vegano, eu não quero comer acarajé com bicho, com camarão. Eu falei, cara, mas é a receita. Então chama de bolinho de feijão e come seu bolinho de feijão frito no dendê, entendeu? Tipo, qual Só pra o problema? Né, só pra deixar claro, você pode comer bolinho de feijão frito no dendê, com todas as coisas que você quiser, com todos os recheios, etc, etc, etc. Tá tudo bem. Você só não precisa chamar de acarajé. Porque, exatamente, você pode comer até com abóbora, bicho. Faz um bolinho aí de feijão com abóbora, é isso. E come. Agora, se depois der uma treta, aí, entendeu? Não vai no meu barracão, não. Aí, pois é. O barracão tá fechado. A pessoa quer provocar Yansan, depois aguente a quizila. Sempre bom avisar. O ponto é justamente assim, essa besteira pro branco, pro rosto do branco, né, pra supremacia branca, tem efeitos, assim, muito sérios para aqueles que dependem do acarajé. Né? Isso que é uma coisa que costuma ser ignorada. Porque, por exemplo, 70% das quituteiras de acarajé na Bahia são chefes de família. 70% são... Tem que ver o número exato, mas imagina a quantidade de famílias que dependem exclusivamente dessa renda. Né? E famílias que estão tendo seu sustento afrontada, estão tendo seu sustento diminuído, porque tem que competir em par de desigualdade, né, de forma desigual, com restaurantes que estão vendendo a iguaria congelada, muito mais barata, né, e em uma quantidade, sabe, ela pode vender 1 milhão por dia, ou, sei lá, esses lugares hypes, enfim, onde o acarajé é vendido de uma outra forma, vendido numa experiência, e sei lá o quê. Então, esse consumo, digamos, irreflexivo
desses bens culturais de outro, né, da diferença do outro, tem efeito sério para as pessoas. Esse que é o ponto. E aí quando essas pessoas chegam e falam, olha só, isso que você está fazendo tem um problema na minha vida, a primeira reação é justamente... Como é que chama? Enfim, reificar o seu desejo de consumo, né? Não, seu direito de consumo, seu direito natural, a supremacia branca. Né? Eu tenho o direito de consumir. Mas isso é uma besteira, são dois movimentos, né? Você tem uma negação e você tem uma confirmação do próprio direito colonial, né? Esse que é o ponto. E isso... Eu acho que tem uma coisa que é importante a gente falar, que assim, a gente fala de certos aspectos justamente para as pessoas refletirem que não é uma questão individual, é uma questão do capitalismo, né? É o capitalismo que possibilita que, sei lá, o boteco aqui venda um acarajé totalmente descontextualizado. A gente só precisa pensar assim, a gente quer compactuar com isso? A gente quer compactuar com atitudes que desvalorizam a vida dos outros, que estão tirando a grana de famílias, enfim, só para poder fazer, sabe? Para consumir essa experiência, né? E aí que vem um ponto, né? Porque isso é quase como se fosse aquela pulverização dos saques coloniais, né? Se os estados, né? Se as metrópoles tinham um direito que eles se auto-atribuíam de saquear, né, os povos conquistados, hoje em dia é o cidadão, por meio do consumo, que saqueia suas outras culturas, né? É como se tivesse pulverizado, capilarizado esse direito do... Como é que é? Chama o direito do consumo da... Direito colonial ou consumo da diferença? Os dois, né? Porque o direito colonial é o consumo da diferença, né? São complementares um ao outro, né? Pois é, enfim, uma coisa não estaria sem a outra. Exato, né? Então, mas uma coisa que eu acho também interessante, por exemplo, você falou do caso, não vamos citar o nome, de uma cantora que há um tempo atrás declarou, isso é pra quem tem preconceito e acha que branco não pode fazer samba, né? Porque a forma como eu entendo, a questão não é branco não pode fazer samba. Existem formas e formas de se fazer samba. Pelo amor de Deus, eu tenho que jogar a Noel Rosa aqui nesse episódio. Ou a madrinha, né? Pois ou a madrinha, né? Beth Carvalho. Saudades, Beth Carvalho. Pois é. Assim, uma coisa é você... Não, o que eu acho, na verdade, é que o grande problema é essa premissa, né? Tipo, não pode. Assim, eu acho muito louco isso, como as pessoas encaram essa questão da interdição como uma coisa tão grave, assim, e na verdade não é que não pode, agora assim, vai fazer direito? Pois é. Né? Vai vir aqui no Cacique de Ramos? Vai pra um barracão de escola de samba? Por exemplo, a Beth Carvalho. Eu quero ver você encontrar um daqueles sambistas que chegasse e falasse, não, a Beth Carvalho é fake, é Beth Carvalho... Cara... A Beth Carvalho teve todo um engajamento com esses caras, sabe? Tipo, uma das questões que ela fez, sei lá, o próprio Cartola, né? Como a Beth Carvalho... Sim, gravar os sambas, divulgar o trabalho, chamar pra tocar... E não só isso, né? Isso. Tipo assim, atuar como defensora desses sujeitos dentro da indústria... Dentro da indústria musical. Por exemplo, pouca gente sabe, mas a Beth Carvalho foi responsável para o Brasil começar a numerar as cópias vendidas de discos, né? Por quê? Justamente numa discussão, né, por causa dos discos do Cartola, que ele vendia discos e se ganhava uma mixaria, ela falou, cara, mas seus discos estão vendendo pra caramba. Mas a gravadora tá dizendo que é tal coisa. Não, vamos criar um mecanismo de controle. Vamos criar um mecanismo de controle para salvaguardar vocês, porque o meu contrato eu tenho. Então, esse tipo de engajamento da Beth Carvalho não é à toa que gente do, sei lá, de Martim da Vila, a Zeca Pagodinho vai chamar ela de madrinha. Não é à toa que ela é do Cacique de Ramos, né? Mas aí você vê que é uma pessoa branca usando seu privilégio para melhorar a vida das pessoas. É uma outra lógica. É uma lógica de aliança. Como é que foi? A Bell Hooks estava falando disso no livro... Ah, sim, é no Erguer a Voz. Ela tem um ensaio que é o Supremacia Branca, um comentário,
que ela fala que só existem, assim, as maneiras mais simples, né, de tentar fazer alguma coisa contra a supremacia branca primeiro, reconhecer que ela existe e, enfim, você procurar outras formas de pensar, sem achar que só o conhecimento euro-americano ocidental é válido. Então, reconhecer os outros saberes, né, enfim. E você fazer alianças com pessoas que, enfim, conhecem a supremacia branca, como ela funciona, sejam elas brancas, negras, indígenas, asiáticas, enfim. Então é por isso que eu venho gravar nesse podcast. Mas um ponto fundamental é justamente isso. Existem formas e formas de relação. Porque eu, por exemplo, eu sou um branco da macumba. Né? Tipo, eu já cansei de escutar isso, já vi muita gente falar disso, como se o meu ato de estar na macumba, mesmo eu tendo nascido lá dentro, mesmo eu tendo nascido dentro de terreiro, né, como se eu não tivesse nenhum direito de estar ali. Né, como se eu não tivesse nenhum direito, me comparando, por exemplo, às pessoas que vão lá e postam hashtag Iemandiva. Uma das questões pra mim, que tem muita gente, que eu já cansei de escutar isso, né, de pessoas que contestam, por exemplo, o fato de eu ser uma pessoa branca. Ela traz o brinquedo, eu tenho que brincar com ela. Porra, mano, pra que você acha que você serve? Ela tá sentada olhando pra minha cara, que nem uma psicopata aqui, ela tá fixa. Então, mas o meu ponto é justamente que existem formas e formas de se relacionar com esses temas, né? Formas e formas de se relacionar com esse outro universo. Porque, por exemplo, uma coisa que eu costumo escutar muito é pessoas me contestando de como eu me sinto sendo uma pessoa branca dentro dos terreiros de macumba, né? Como uma pessoa branca dentro do candomblé, uma pessoa branca dentro da umbanda, sabe? Como se eu não tivesse, inclusive pessoas vêm me contestar como se eu não tivesse direito de estar ali. Mesmo eu tendo praticamente nascido, mesmo minha família inteira sendo da Curimba. E assim, cara, eu tenho toda uma relação constituída com aquilo, que é muito diferente. As pessoas inclusive me comparam, por exemplo, aquelas pessoas que vão no Instagram e colocam foto, tá no mar assim, e bota Iemandiva, sou filho de Iemanjá, saca? Tipo, esse tipo de coisa grotesca, né? Galera que acha que orixá é signo, né? Não é? Cara, assim, e aí você vai tentar explicar que não é, e as pessoas, não, você está errado, ponto. Eu falei, cara... Aquela galera que leu, desculpa, mas aquela galera que leu na internet um resumo sobre os orixás, se identificou com algumas características e agora acha que é filho. Nossa, e nem só isso, né? Porque tem tanto, enfim... Um dia eu ainda vou gravar uma crônica, Brancos na Macumba, assim, que é... Mas olha só, essa sua questão que você tá falando da macumba me trouxe de volta a Bell Hooks, mas aí no outro ensaio, que é o Comendo o Outro, né, que ela fala sobre a questão de um dos aspectos mais cruéis, né, da supremacia branca é justamente essa transformação do outro no exótico, em que você tem um encontro com ele, né? Você tem uma experiência que é fora do teu referencial de normalidade, só que você não sai transformado daquilo. Então, a questão da macumba é quem vai para a macumba para ver algo diferente e quem vai para a macumba sabendo o que está em jogo ali, o que acontece numa gira. O Hacking Bay, olha só, estamos estabelecendo alianças entre Hacking Bay e Bell Hooks. Ele num ensaio que pra mim é fundamental, que se chama Superando o Turismo, ele vai justamente caracterizar o turismo como isso. Como esse consumo da diferença que não gera experiência, que não gera uma transformação no sujeito. Muito pelo contrário, gera aquele sentimento de pitoresco e no máximo você vai conseguir uma foto pra se colocar assim, olha, fazendo um selfie, né? Tipo, fazendo uma... Olha só, estive aqui entre os selvagens e observei seus ritos. Por exemplo, juventude que vem pro Baile Charme de Madureira? Exato, pra Feira das Iabás. Entendeu? Pra Feira das Iabás. Mas o ponto disso é que eu e outros brancos que somos efetivamente do santo, nós temos um trabalho infernal pra manter isso, né? Tipo, ser macumbeiro é difícil. Gente, vocês não fazem ideia do trabalho que dá ser Ogã. Vocês não fazem ideia. Vocês acham que é só chegar lá e bater tamborzinho? Cara, Nossa, cara, tem toda uma demanda. Às vezes tem semanas a gente passa lá 3, 4 dias fazendo trabalho no terreiro. O ponto é, existe, isso é uma forma de relação que se constitui
Eu tô naquele contexto, eu vivencio aquele contexto. Outra coisa é eu chegar, tirar uma fotinha no Instagram e botar lá, hashtag Iemandiva me abençoa. Saca? E, por exemplo, eu tenho uma outra experiência que foi desfilar na Portela. A minha mãe desfila na Portela há muitos anos, e aí teve um ano que eu desfilei com ela na aula da comunidade. E aí, assim, você tem um compromisso muito sério com aquela comunidade. Você tem que ir aos ensaios 2 vezes por semana, você tem que chegar cedo no dia do desfile, você tem que vir buscar a fantasia, você tem que devolver a fantasia inteira. Só que aí a galera que paga a ala comercial, eles chegam no dia do desfile e não sabem nem cantar um samba, né? Então você tem, assim, é totalmente uma questão comercial de tipo, paguei e estou aqui para me divertir, que é ter a experiência da Marquês de Sapucaí. Só que elas esquecem que aquilo ali movimenta o ano das pessoas. Tipo, nessa época a gente já está começando a ter disputas de samba. Sim, eu tô sabendo disso, sabendo disso. Então, pois é. Não, e tem uma aqui, por Inclusive, exemplo... Fala, Tupá. Só uma coisa. Não, inclusive esses dias, né? A gente vai envelhecendo e a gente fala esses dias pra coisas que aconteceram 10 anos atrás. Não, eu omite esse detalhe, entendam, Tupá. Omite esse detalhe. De qualquer forma, há um tempo atrás, eu tava conversando tava assim, uma roda, uma galera, e daí alguém falando, ai, meu sonho é desfilar numa escola de samba e tal. Aí alguém falou, velho, alguém não, aí uma colega que era de escola de samba daqui de Brasília, que era negra, que é negra também e tal. Ela falou, ué, você gosta de escola de samba, quer desfilar e tal? Todo dia tal tem ensaio da escola tal, vamos lá. Você quer se envolver com a escola de samba? Você se envolve de verdade. Tem uma comunidade, tem trabalho pro ano todo. Você quer fazer parte, você pode. Ela não estava dizendo, de novo, não estava dizendo que é proibido você ir, mas ela estava tentando mostrar que, velho, a escola de samba não é simplesmente você pagar e chegar lá e desfilar um dia e é isso. Tem todo um outro contexto por trás. Não é simples, você não pode simplesmente ignorar isso quando você pensa na experiência que você gostaria de ter, né? Sim, inclusive isso gera um efeito, tipo, as pessoas esse ano abismadas com a ideia de que o samba é contestatório. Em desfile da escola de samba. Nossa, como assim o samba contestatório? Eu falei, gente, vocês realmente... A escola de samba em 1964 fazendo samba contra a ditadura militar, cara. E as pessoas não fazem ideia de que realmente é uma comunidade, assim, as pessoas ficam amigas, elas se ajudam, elas se juntam para socializar quando a escola não tá, quando elas não estão se encontrando o tempo todo na escola, elas estão se encontrando fora. E a escola de samba é o coração dos bairros. Eu sou de um bairro que tem 2 escolas de samba, que é a Unida de Padre Miguel e a Mocidade Independente de Padre Miguel. Cara, eu cresci, né, ao lado disso, né, sentindo isso, como que a vida no bairro circunda a própria vida da escola. A vida do bairro é um desdobramento da vida da escola, né? Esse que é um ponto. Mas nesse aspecto, é interessante, eu tenho pessoas muito próximas de mim que tocam no Cacique de Ramos, né? E assim, eu vejo todo o comprometimento que há delas com o cacique. E aí, por que eu tô falando do cacique? Porque o Cacique de Ramos, numa dessas polêmicas de internet, ele foi acusado de fazer apropriação cultural dos povos indígenas, né? O ponto é que o Cacique de Ramos, ele também é um desses casos onde a relação das pessoas que estão ali justifica aquele ato, né? Porque, por exemplo, Cacique de Ramos tem uma relação com Oxóssi fundamental, com os caboclos, né? Aquilo que está sendo representado ali não é a imagética, exatamente a imagética do índio brasileiro, é a imagética dos caboclos de terreiro. E se você for nos terreiros, você vê os caboclos que incorporam lá, a imagética que é acionada é justamente essa, daqueles cocares Apache, enfim, de toda aquela relação. Então, a forma como o cacique produz a sua imagética não está nos mesmos termos daqui, sei lá, do playboyzinho branco, da patricinha branca, que vão botar um cocarzinho, vão pintar o olho e ficar fazendo uga-uga na rua. Sacou? São 2 coisas diferentes, né? Tipo, esse que é um ponto fundamental. Pra mim, a discussão sobre a apropriação cultural, ela tem que passar justamente... Ao mesmo tempo que a gente fala que existe toda uma estrutura que permite, né, que dá origem a esse poder de apropriação, esse poder de saque, né, de saque colonial, né, de consumo da diferença, mas também há uma outra estrutura que permite aos sujeitos uma aliança, construir de verdade, né, alianças com esses outros mundos.
né? E também a gente tem que levar em consideração que no cacique de Ramos estamos falando de casos de populações marginais, né? Estou falando de negros, suburbanos, periféricos, produzindo uma aliança com a imagética indígena. Muito diferente, mais uma vez, das pessoas que desfilam em certos blocos da zona sul da cidade do Rio de Janeiro, né? Esse que é um ponto fundamental pra mim, porque não pode colocar a discussão como um monolito, né? Ponto, ó, não dá pra ter branco, sei lá, no terreiro, não pode ter branco no candomblé, não pode ter branco fazendo samba. Não é assim que funciona não, meu querido. Não é assim que funciona. Então, e aí, agora eu acabei de me lembrar de uma outra coisa, que é essa questão que você está falando da diferença. A teoria da diferença da Audre Lorde é que justamente todas as pessoas que se reconhecem como opressões comuns podem se unir, contanto que elas entendam que a diferença possibilita uniões de forças. Então, se você parar para pensar na aliança dos negros suburbanos com os indígenas, todos são oprimidos pelo racismo e pelo capitalismo. Só que de maneiras diferentes. Só que a partir do momento que você reconhece que não tem uma hierarquia de opressão e que você tem, na verdade, opressões em comum, as pessoas deixam de disputar quem é mais oprimido. Esse é outro ponto. Né? E começam a ver o que elas podem fazer juntas. Mais uma vez, por que eu gravo esse podcast? Enfim, vim aqui gravar com as pessoas anticapitalistas porque, né, enfim, o assunto me interessa. Mas é interessante isso, né? Que por meio de um reconhecimento de uma opressão em comum, essas alianças vão se constituindo. E de fato, se você for pensar, olha só como o papel que me cabe de macumbeiro residente, né, nesse programa, basicamente essa é o que une as figuras que baixam no terreiro, né? São aqueles que foram oprimidos pelo mundo branco, né? Pelo cristianismo, né? Você tem ali as populações marginais, que são os povos de rua, os Exus, tem os caboclos, tem os negros, né? Que são os pretos velhos, enfim, digamos, essa interseccionalidade cosmológica, né? Tipo, é a base das religiões, né, de matriz africana, né, dos cultos de matriz africana. E para mim é interessante a potência política e contestatória e antiestatal do candomblé, da umbanda, enfim, do pensamento da matriz africana do nosso pensamento e da matriz ameríndia. E assim, tem uma autora que os ouvintes do Benzina já devem ter me ouvido falar sobre ela algumas vezes, que é a Isabelle Stengers, que é uma filósofa belga, discípula do Guattari, né? Pra quem não sabe, o Guattari era um amiguinho do Deleuze, escreveram 1000 Platôs juntos, e era amigo no sentido forte do termo, no sentido grego do termo. Parece que eu tô falando de... Não é... Pederastia? Não tô falando de pederastia. Sodomia. Tô falando de... Enfim, eu tô me remetendo ao Foucault, olha só. A ideia de amizade em Foucault. Mas como amigo, aquele que te desafia, né? Justamente a amizade, nesse sentido, e aí a base da aliança, né? Por exemplo, a gente tava falando de aliança no bloco anterior, que é essa capacidade de você estabelecer, por exemplo, os brancos no candomblé e na umbanda são capazes de produzir uma aliança, né? Com aquelas pessoas que estão ali. A mesma coisa a Beth Carvalho, ela foi capaz de produzir uma aliança, ela se tornou de fato amiga dessas pessoas. Por quê? Porque a existência dela foi arrebatada pela existência dessas pessoas, pelo menos em algum nível. Ela não foi sobrecodificar essas pessoas para que essas pessoas, digamos, fizessem parte de sua própria vida, né? Tipo, não, pelo contrário, ela se arrebatou e se deixou levar por essas pessoas. Um ponto interessante para mim é que a Isabelle Stengers vai falar sobre que ela vai definir como a feitiçaria do capitalismo, né? Que é interessante como ela recaracteriza, né, o capitalismo não só como um sistema econômico, mas como um sistema de feitiçaria de captura da imaginação. Né? Porque a feitiçaria faz isso, né? A feitiçaria, ela diminui a potência dos seres, né? Ela vai reduzir os seres a um autômato, a ideia do zumbi. Vem daí, né? Tipo, o zumbi é aquele que é enfeitiçado ao ponto de que ele só se torna capaz de replicar coisas mínimas, enfim. E uma coisa que ela é interessante, que ela vai colocar, é que o capitalismo, ele opera pelo que ela vai chamar de alternativas infernais. As alternativas infernais é que como o capitalismo ele não só dá a opressão, mas ele também dá o sistema de contestação dela. Então, como se não houvesse uma escapatória de um problema que ele mesmo coloca. Por exemplo... Ou seja, só a distopia é possível, né? Exato. Exatamente, né? Então, você quer ser livre, mas então você vai viver num estado de natureza onde todo mundo mata todo mundo, olha só. Então, assim, só
esse exemplo, né, da estado de natureza de Hobbes, que é justamente isso, né, a ideia de que, olha, você não gosta de viver em sociedade, mas beleza, quer viver livre, mas você vai ter, o teu vizinho pode te matar. A opção da civilização seria automaticamente a barbárie, né? Exato. E aí, Como se a civilização não estivesse produzindo barbáries o tempo todo. Como se ela não fosse a própria origem do Estado. Aí entra o anarquismo falando. Mas o ponto é que quando ela vai... Uma coisa que é interessante é que como, por exemplo, o nosso vocabulário de contestação, de certa forma, ele aceita os termos colonizadores, né? Porque o meu problema, a primeira vez que eu ouvi falar de apropriação cultural, e na época eu estava muito influenciado justamente pelo Guattari, que vai falar cultura é um conceito reacionário, né? Eu falei, por que é necessário justamente aceder à ideia de cultura? Por que é necessário aceder a esse conceito que foi utilizado no passado pela colonização justamente como um mecanismo epistemicida? Justamente como um mecanismo para enquadrar a vida dessas pessoas e conformar a existência dessas pessoas ao pensamento e à razão ocidental. Sabe? Cultura é a melhor palavra pra isso, sabe? Porque a gente tá falando de saque. Assim, é o ponto. Não é que o fenômeno não exista, mas é porque a própria maneira, o próprio vocabulário que nós usamos para, digamos, para resisti-lo, também tem suas consequências. Sabe? Você acaba reproduzindo a linguagem do opressor, né, para falar de uma coisa que, enfim, é criada pelo opressor. Esse é o ponto, como se não houvesse uma fuga fora desse sistema, né? Por exemplo, Mas você sabe que isso é uma questão muito complicada, principalmente a galera que pensa em descolonização, que é isso, né? Como é que você vai tratar determinados conceitos se você está tentando desmontar um aparato colonial, né? Então, esse que é o ponto, né? Porque com essas palavras vem toda uma metafísica junto, né? Pois é. Não é só uma questão... Porque essa é uma coisa que sempre me incomoda, por exemplo, em muitas das questões, muitos dos debates sobre decolonização, é que eles me parecem muito superficiais, como se, por exemplo, bastasse você dar o poder da palavra, poder da realidade ao oprimido para que tudo fosse resolvido. Basta agora, não, agora os brancos não podem, a razão ocidental não vale nada, agora a razão são as mães de santo do candomblé. Ponto, já tá resolvido o problema. Não é isso, porque você tá colocando uma figura no centro de poder, né? Tipo... Então, mas eu acho que já tem uma outra questão aí, que é a seguinte: quem opera fora da lógica colonial tá interessado no poder dentro dos termos ocidentais. É isso que tá em disputa, entendeu? Isso já é uma coisa que me incomoda, porque as pessoas às vezes acham... A gente está tão atrelado em determinadas ideias viciadas de poder... É igual quando alguém vira e fala assim, porque o feminismo é o contrário do machismo. Tipo, não, pelo amor de Deus, socorro, sabe? Tipo, eu simplesmente quero que o patriarcado acabe, mas eu não quero um matriarcado maligno, não quero as mulheres oprimindo os homens, eu simplesmente quero que ninguém seja oprimido pelo seu gênero, sabe? O que parece, às vezes, uma coisa muito complicada para as pessoas pensarem, porque a gente está tão viciado nessa coisa da hierarquia, de que um tá dominando o outro, que as pessoas não conseguem imaginar assim, nossa, e se ninguém dominar ninguém, o que acontece? Que a gente não consegue nem pensar ou imaginar um mundo em que isso não seja o padrão, né? Pois é. E o Achille Mbembe é um cara que fala que se você não consegue imaginar uma coisa, como é que você vai criar? Exatamente. Essa é uma questão na qual eu tenho pensado muito. Porque, assim, a gente precisa imaginar outros mundos para que outros mundos se tornem possíveis e talvez a gente precise pensar, disputar a linguagem ou subverter a linguagem, né? Isso é uma coisa interessante, porque os povos indígenas, a crítica política dos povos indígenas, vídeo trabalho do próprio Davi Kopenawa, né, a tradução que o Bruce Albert faz da obra do Davi Kopenawa, o meu trabalho com a tradução da obra intelectual do Awasaí Suruí, que é justamente mostrar como a resistência das populações indígenas passa fundamentalmente por um processo de fabulação. Né? Não de uma fabulação no sentido de falseamento, né? Mas justamente na capacidade, na manutenção da capacidade de se imaginar um outro mundo. E imaginar um outro mundo pressupõe a imaginação de outras relações. Né? Porque é aquilo que você falou, não é substituir o patriarcado pelo matriarcado, sabe? Não é manter o Estado,
Inclusive isso, enfim, daí vem o meu cansaço com o conceito de revolução, por exemplo. A crítica do Hackenberg ao conceito de revolução passa por aí porque justamente vai mostrar que a revolução é essa alternância dentro de uma mesma estrutura, né? O poder se mantém e só vai moldando as pessoas que estão ali capazes de digitá-lo ou manipulá-lo com algum floreio ou uma coisa do tipo. Mas há nessas populações, na crítica radical do xamanismo ao capitalismo, da crítica radical do xamanismo à situação colonial, que é justamente essa ideia de que enquanto a gente for... A manutenção do sonho, né, e o sonho como esse espaço de uma fabulação, de a concepção de uma outra realidade, ele é um instrumento fundamental do levante, ele é um instrumento fundamental da insurreição, né? E aí vem um ponto, né, que é justamente a cultura, ela opera no sentido contrário, né? Porque, como eu disse, a cultura, quando ela vai ser acionada na situação colonial, né, ela justamente é associada ao erro, a ideia de que essas populações são incapazes de produzir verdade. Ou seja, elas vivem no estado de pecado da crença, da pura crença. Então, o meu incômodo com a palavra cultura que determina esse saque da diferença, né, desse consumo da diferença, esse consumo da diferença me parece um conceito melhor, mais apropriado para isso, né? Porque a cultura me traz consigo toda essa metafísica do confinamento, né? Todo esse aspecto reacionário que Guattari, o Roy Wagner, Mary Stratton e outros já denunciaram, né? Toda essa ideia de que a vida das pessoas pode ser congelada e acomodada em caixinhas, né, em unidades discretas. Não é à toa que as mesmas pessoas que determinam que determinadas populações têm cultura, posteriormente vão dizer que essas populações perderam sua cultura para oprimi-las da sequência, né? Porque, por exemplo, a ideia de aculturação sempre utilizada, sempre acionada, justamente como um ato de dominação. Por exemplo, desde 1600, a ideia de aculturação é utilizada para determinar que aquelas populações não têm mais acesso à terra que lhes é originária. Ou seja, essas pessoas que vivem ali não são mais Yanomamis, então a terra é nossa. Pronto, era usada para dominar. E aí a gente pode usar isso para pensar, por exemplo, o funk hoje em dia. As pessoas dizem que o funk não é cultura, logo ele pode ser criminalizado e combatido pelo Estado como um aliado automático do tráfico de drogas. Exato, né? Assim, porque a ideia de cultura, a mesma mão que dá, ela tira, né? Assim, você dá com uma mão e joga... Com uma mão você dá comida, com a outra por baixo você tá dando veneno, né? Então, assim, esse mecanismo de dar e tirar, ele também é uma... Você também tá atrelando uma certa existência, um certo movimento a essa... Digamos, a esse reconhecimento estatal, né? Essa questão estatal. Assim, quando você for ver, quando você estava lá atrás, e assim eu digo isso com propriedade, porque eu vivi isso, minha adolescência vivendo isso, as pessoas que estavam produzindo funk não estavam preocupadas se aquilo era cultura ou não. Existia ali um movimento antropofágico, justamente, o funk era acusado de não ser cultura, né? Ele era acusado pelas pessoas do samba de ser, as pessoas estão querendo virar americanos. Olha só, tipo, enquanto existia uma antropofagia constitutiva daquele movimento, né? Não, a gente tem que pegar o que está de fora e transformar para ser a nossa vida aqui. Existia uma ideia de vida ali, entretenimento, e por isso que vai abarcar coisas como sexualidade, enfim, um monte de pulsões e tudo mais. Tem a experiência envolvida. Exatamente, ali, né? Então, a preocupação de ser cultura ou não é posterior justamente como uma maneira de se defender do Estado. Então aí você tem os funkeiros tendo que dizer, nós somos uma cultura, então temos que ser valorizados. E esse movimento é legítimo dizer isso, o problema é a necessidade de ter que dizer isso para não ser massacrado, né? E por outro lado você tem as forças estatais dizendo, não, vocês não são culturas e vamos passar o rodo em vocês. E é a mesma coisa que acontece com as populações indígenas ou com os quilombolas. Eles têm que dizer, nós somos uma cultura diferente de vocês. Nos respeitem. O Estado fala, não, vocês não são cultura. Assim, porque o pensamento estatal, ele é incapaz de conceber a diferença em outros termos. Por isso que a cultura é um conceito reacionário nesse ponto também, porque ele é um instrumento de organização colonial, de organização do Estado, né? De manutenção e confinamento de populações. Ou ainda de criações de hierarquia do capitalismo, do que, enfim, tem validade de consumo ou não, né? Até porque você vai ter a ideia de alta cultura, né? Sim. Mas eu acho que aí é um outro episódio, Orlando Calheiros. Você vai entrar na alta cultura. A gente não acaba isso hoje.
é só isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse debate, que tenha permitido que vocês tenham uma nova perspectiva, pelo menos, enfim, tenham sentido alguma coisa, raiva, afeto, né? Que tenha afetado vocês de alguma forma. Tenham dúvidas, né? Enfim, se questionem na hora de escolher o que vão comer, aonde vão comprar, esse tipo de O coisa. vacilo já é um ato revolucionário. Vocês que gostam da revolução, o vacilo, no sentido de vacilar, de não, será que vou ou não, já é um primeiro momento interessante. Se colocar em dúvida, colocar sua própria existência em dúvida. Tô falando com vocês, companheiros brancos, é isso aí. Vamos terminar por aqui e deixar aquela mensagenzinha que tá fazendo sucesso nas redes sociais. Nunca foi sorte, sempre foi Exu. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, beça, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro para espantar mosquitos. Vá dizer ao charuteiro que me empreste umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, beça, um guardanapo, um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Telefone ao menos uma vez para 344333 e ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empresta algum dinheiro, que eu deixei o meu com o bicheiro. Vá dizer ao seu gerente que pendure essa despesa no cabide ali em frente. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, beça, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol.